Olá, moçada! Boa noite a todos! Uma satisfação aí, temos quatro pessoas, 10 agora, já 10 minutos antes, já interagindo aí conosco. Muito obrigado pela presença, viu? Vamos começar um pouquinho antes aqui a dar um oi para vocês. Tudo tranquilo? Tudo 100%? Boa noite, Francisco. Tudo bem? Seja bem-vindo. Nicolas dos Santos. Já Henrique Sante. Boa noite, Henrique. Olha só, já coloquem de onde é que vocês são aí, para eu poder interagir com vocês de forma bem efetiva e trazer exemplos mais próximos à região de vocês, tá? Isso vai ser muito interessante. Hoje dia 28 de abril de 2020. Joelson dos Santos, saudações. Vamos indo. Hoje nós vamos aí para a nossa segunda parte, né, de pilares da inoculação em soja. E hoje vai ser especial porque temos muitos resultados de pesquisa, uma parte muito prática, uma parte que a gente muitas vezes não consegue mensurar, e aí a gente está trazendo informações. Eduardo Tasqueto, São Pedro do Sul, São Pedro. Capela do Alto, São Paulo, né? Angelita Senoski. Opa, seja bem-vindo. Diego Bamberg também, Cerro Largo. Erechim. Volney, Volney, tudo bem? Chiapeta, Volney. E algumas fotos tuas esses dias, tá lindo tuas crianças, hein? Parabéns. Leocir, Nilmar Rosenbach. Paraguai, que legal. Muita gente do Paraguai, a gente tá com uma audiência bastante grande. O pessoal do Mais Soja aí vai ter que colocar uns cursos lá, Stefanel. Vamos colocar uns cursos do Paraguai lá, mas não vamos fazer que nem o Ronaldinho Gaúcho, né? Vamos chegar lá direitinho. Ibiraiaras, Boa Vista de Roraima, Newton Costa de novo. O Newton tá aí conosco. Algumas pessoas já estão aqui há vários momentos, né, acompanhando a gente fica feliz, agradece vocês, né. Guaporé. É uma série de lives, é claro que a gente sempre busca trazer uma informação que seja que possa relembrar a live anterior, logicamente, mas é evidente que tem 99% de assuntos aí que são novos nessa live, e então o pessoal tá acompanhando aí essa situação. Hoje nós vamos atingir o ponto alto aqui dessa nossa conversa, e vamos trazer bons resultados, uma parte prática muito legal. Nicolas dos Santos traz o curso aqui pro Alegrete. Vamos trazer. Ô, Stefanello, olha aí, Stefanello, isso é contigo. Não tenho nada que ver. O Stefanello só me convida para dar uma falada com vocês, isso é muito bom. São Valério do Sul, Capão do Cipó, Passo Fundo, Fabrício, né? Camaquã, Honório Serpa, Paraná. Opa! Então a gente dá boa noite a todos, né? E estamos aí com boas notícias de pesquisa, né? Hoje ainda acabei lendo um artigo da revista Agronomy Journal, né? Que comentei com meus alunos, tive uma reunião hoje às 13 horas com eles, comentei com eles que surgiu aí um artigo que estava testando doses de nitrogênio de 0 a 90 quilos de nitrogênio, né, na soja. Foi feito na República Tcheca, 2 anos, e não deu resultado, óbvio, né? Obviamente. Mais um artigo aí, uma revista internacional.
Iowa, Estados Unidos, Josimar Bourguignon, seja bem-vindo. Então, nossos resultados de pesquisa aí estão bastante atualizados. Eu sempre trago os nossos resultados de pesquisa, mas eu também trago resultados de outros autores aí também, para a gente poder fazer essa boa dinâmica de ter as informações aí, não só produzidas aqui em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, mas também produzidas em outros locais aí, né? Feira de Santana, Bahia, Canarana, Mato Grosso novamente. Túlio Geller, eu tive alguns alunos aí que tinha aqui em Santa Maria que tinha o sobrenome Geller aí, né? André Guareschi, boa noite, André, nosso amigo, seja bem-vindo. Então, essa nossa conversa, ela tem um grande objetivo, uma grande missão. Nossa missão dessa live é fazer com que os conhecimentos a respeito de inoculação e co-inoculação elas possam estar presentes no nosso dia a dia e preparar para que nós estejamos preparados com a informação sedimentada lá no momento da semeadura da próxima safra. Isso é fundamental, isso é muito importante, porque se tu for colocar uma metodologia nova na tua área hoje, se tu for colocar uma metodologia que você tem um pouco de dificuldade, nós sabemos que nós temos o atropelo do dia a dia, e esse atropelo ele faz com que essa metodologia não seja bem executada. Nós temos aí algumas metodologias que são de total responsabilidade do agricultor, e essa situação da inoculação é o agricultor, a pessoa que nós chamamos de semeador, e nós temos que semear e disseminar essas ideias aí para trazer, para estar preparado aí para a próxima safra. Correto? Então, chegamos aí a esse momento das 20 horas e nós vamos começar aqui o nosso bate-papo a partir de agora. Antes nós estávamos fazendo uma introduçãozinha, né? 10 minutos de introdução, conhecendo vocês, sabendo de onde vocês são. Coloquem aí, quem não colocou, coloca o município que vocês são, e isso vai nos ajudar a fazer uma interação e explicar elementos importantes para cada uma das localidades. Se a gente tem uma experiência prévia, a gente pode trazer essa informação para vocês, correto? Então, pilares da inoculação em soja, a segunda parte. Inicio agradecendo aí o Lucas Stefanello e toda a equipe do Mais Soja, né, que está proporcionando para nós aí informação de qualidade. Nós precisamos ter, sim, informação de qualidade, e a gente está sofrendo uma pressão gigantesca aí de número quase que infinito de lives e temas maravilhosos, e temos que escolher, e eu agradeço a cada um de vocês que está aí conosco nesse momento para saber de um assunto que ele já existe há muito tempo no Brasil, né, a inoculação, mas parece que ele ainda tem uma certa mística na volta dele, né, e isso faz com que a gente se especialize e faça pesquisa em relação a isso. Então, hoje é a segunda parte. Novamente eu preparei um material para nós conversarmos aí durante 30 minutos, como semana passada, mas as perguntas de vocês foram maravilhosas e a gente seguiu o bate-papo por quase 1h10, 1h15, que eu achei fantástico, né? E eu agradeço a cada um de vocês essas perguntas, e pode mandar perguntas, as fáceis, as difíceis. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber nós vamos pesquisar e vamos trazer a resposta para vocês, tá bom? Eu peço aí para cada um de vocês, nesses momentos, compartilhar essa live.
essa live, a ideia de compartilhar isso é que a informação possa chegar a mais agricultores, que nós possamos crescer quanto agricultores, quanto a agricultura, quanto a agrônomos e assim por diante. A gente viu um meme esses dias aí que o preço do petróleo está abaixo do custo de produção, vocês viram isso? E aí tá um cara com a forca assim pendurada, né? E alguém dizendo, como pode trabalhar abaixo do custo de produção? E aí o agricultor disse assim, é a sua primeira vez? Então, uma coisa fundamental para nós é entender que o custo de produção é nós que determinamos, são as nossas escolhas. E a inoculação é um deles, por isso que eu gostaria que essa live chegasse ao maior número possível de pessoas. Eu acho que nós, na live passada, chegou a 12, 13 mil pessoas que assistiram, e eu conto com a colaboração de vocês, vai lá, clica lá, compartilha no Face de vocês. É importante para outras pessoas também atingirem ótimos resultados. Tive uma notícia muito especial hoje, muito especial, que o nosso experimento em Barra do Quaraí, em área de soja, cultivada em área de arroz, atingiu produtividades de 90 sacos por hectare. Então, trabalhando com bactérias solubilizadoras de fósforo. Eu fiquei assim maravilhado com a notícia, e isso vai ser informação para nós discutirmos para o futuro, porque o manejo disso é fundamental. Então, Rio Grande do Sul, que tem aí, está tendo 35 sacos de média ou até menos, nós buscarmos áreas com 90 sacos de soja, uma área de várzea, é um absurdo de bom, né? Feliz aí, nós vamos trazer um momento para discutir isso. Bom, também agradeço meus alunos e todos vocês aí que estão presentes, minha equipe, minha turma do Coxilha, né? Grupo de pesquisa Coxilha. E nós estamos aí numa série de lives, essa é a segunda, e nós vamos ter uma terceira ainda, né? Que vai ser o coroamento desses pilares da inoculação. Hoje nós estamos em franca ascensão para entender como é que funciona, e hoje nós vamos discutir algumas coisas, e sempre lembrando dessa foto maravilhosa aqui que eu coloco para vocês, sempre lembrar dessa foto, em que nós temos aqui uma planta muito bem nodulada. Essa informação é importante para a gente, que a gente possa ver que esses nódulos provêm da nossa inoculação. E nódulos secundários aqui. Eu vou fazer uma introdução que eu já fiz com vocês, falar da importância do inoculante, coisa e tal, e chegar à pré-semeadura. Mas hoje mesmo, o que eu vou falar é inoculação na turfa ou líquido. Eu já comecei a falar isso na semana passada, mas é um assunto que permeia muitos outros assuntos, né? Vou falar para vocês sobre transporte. Qual é o problema do transporte do inoculante? O processo em si, né? O processo da inoculação é fundamental, e vamos falar sobre os outros elementos que estão aqui dentro dos nossos inoculantes, né? Polímeros, micronutrientes, pó-secante, um monte de coisa que tem aí que a gente pode abordar. Por isso que eu trouxe esse elemento aí. Já falamos um pouquinho de fungicida e inseticida, vamos falar mais um pouco hoje, e aí vamos abordar mais algumas coisas muito interessantes que fazem a diferença na hora da nossa inoculação. Bom, então nossa introdução, eu tenho que lembrar vocês que a fenologia da soja, ela de onde é que vem esse nitrogênio que a gente falou semana passada? Olha, vem de várias fontes aí, da matéria orgânica que a gente não quer reduzir, vem de raios, que é difícil, né? Cair um raio ali para produzir um nitrogênio, coisa e tal, mas vem essencialmente da situação da inoculação, da fixação biológica dada pelos Brad Rhizobio, né? E também as Azospirillum brasilensis. Então vocês percebam essa linha azul e a linha vermelha, que são as taxas
as taxas de acúmulo aqui de desculpa, são o número de nódulos que eu tenho em cada um desses momentos aqui dos estádios fenológicos da soja. Percebam aqui que nós temos dois picos lá em V3, V4, V5, um número de nódulos pequenos, e depois em R5, de R1 a R3 e 5.1 nós temos o máximo aí de número de nódulos. Em 5.1 já começa a degeneração desses nódulos, e esses nódulos começam a morrer, porque tudo que está dentro todos os nutrientes já devem estar dentro da planta. Nesse momento aqui, ó, a partir do florescimento, acontece o quê? Acontece a translocação. Nós vamos translocar o que a planta assimilou para a formação dos grãos lá adiante, né? Então, aqui nós temos o número de nódulos, bastante importante, fundamental, nós termos mais nódulos e nódulos na coroa, naquela região muito específica. E aí, esse número de nódulos vai ocasionar o quê? Vai ocasionar, aqui vocês podem perceber, nós vamos ter aqui o acúmulo de nitrogênio, de 3 cultivares de soja, aí, experimentos feitos pela Embrapa, 3 cultivares de soja que me dá um acúmulo de nitrogênio máximo aí em R3 e R4. R5 tu já começa a ter uma redução do número da concentração do acúmulo de nitrogênio, porque existe já a transferência desse nitrogênio para a formação de grãos. Então é um processo contínuo. A palavra contínuo, o termo processo contínuo, a gente tem que entender da seguinte forma, que ele ocorre todos os dias em uma diferente taxa. E aqui nós temos uma taxa crescente, né? Uma taxa crescente de acúmulo de nitrogênio. Está crescendo, começa lentamente, e aí depois nós temos uma fase exponencial rápida, né? Uma fase exponencial muito rápida e esse momento, essa crista aqui de acúmulo de nitrogênio. É lógico que esse acúmulo de nitrogênio, se eu for colocar, prestem atenção, eu não devo fazer, mas se alguém, por algum motivo, acha que tem que adubar com nitrogênio, nós vamos estar prejudicando a formação de nódulos ou a eficiência desses nódulos, porque vai existir picos de disponibilização de nitrogênio para essa planta, e elas vão ficar com excesso de nitrogênio no momento, a planta vai absorver, vai formar folhas e muitas folhas, e aí depois, quando ela vai ter necessidade de ter energia para transferir isso das folhas para grãos, ela não vai conseguir fazer, além de ter a situação do alto sombreamento. E aí a gente tem que entender que esse tem que ser um processo contínuo, que tem que ser realizado pela planta nesse momento aqui que está o meu cursor, ó, no início, que tem que ocorrer essa simbiose aqui. Isso aqui tem que ocorrer aqui no início, ok? E aí depois nós vamos ter esse processo dessa bactéria, do Bread Rhizobia, fazer todo esse trabalho. Ele não é de graça, viu? Ele custa 16 ATPs por cada molécula de nitrogênio. É um processo caro, caríssimo, mas ele pode fazer, fisiologicamente. Ele é um processo que tem o seu custo, mas monetariamente é muito barato para nós. Então essa é a distribuição de nitrogênio, do acúmulo de nitrogênio durante esse período aqui da fenologia da cultura, e lembrar que aqui, a partir de R1 até R5, que em alguns momentos tem um platô, em outros momentos tem a crista, dependendo da cultivar, é um momento de transferência. Tu vai transferir esse nitrogênio acumulado dentro dessa planta, vai transferir para a formação desse grão aqui. Então é um momento muito importante que já tem que estar dentro da planta. Até aqui, até R1 aqui, ó, é a formação. Essa formação é muito importante, tá? Qualificação disso e tudo mais. Bom,
A partir daí, a gente tem que entender, vamos buscar nessa figura aí, interpretar ela como sendo uma semente que está na nossa frente, né? E essa semente, ela precisa, esse aqui no caso, é uma semente que não tem inoculante nenhum associado a ela, tá? E é uma semente que não tem inoculante nenhum. E quando se faz uma inoculação com turfa, a gente consegue visualizar isso de forma muito clara, né? Essa turfa é um substrato, esse substrato serve para, de certa forma, manter uma certa umidade, né? Talvez mantenha uma população bacteriana um pouco maior, porque ficou um pouco mais úmido e ficou um pouco... As bactérias talvez ficaram abrigadas nesse espaço onde tem a turfa, né? Mas a turfa tem que estar muito bem distribuída em uma quantidade bem homogêneo, né? E, além disso, nós temos que entender que a uniformidade do processo de inoculação é fundamental. O grande problema é que aqui eu estou vendo que existe uma boa uniformidade da distribuição da turfa. E aqui, vamos olhar, será que tem uma boa uniformidade de distribuição? Eu apliquei o inoculante líquido, e daí? Qual é a situação? Como é que eu consigo entender, perceber se existe uma boa distribuição? Aí eu vou ter que esperar germinar, planta estabelecer, e aí sim, depois de estabelecer, verificar o número de nódulos, mas eu não tenho uma prévia sobre isso. Por isso que o turfoso, o inoculante turfoso, ele te dá esse aspecto visual. Porém, às vezes eu penso que em algumas situações isso é difícil, né, de nós colocarmos o inoculante turfoso. Veja, se nós colocarmos em semeadoras com fluxo de semeadoras, não as mecânicas, mas com distribuição por sucção, aí a gente tem uma situação que o inoculante ele pode reduzir essa pressão, né? E isso faz uma diferença enorme. Então nós temos que não pode se jogar uma quantidade enorme de inoculante, porque daqui a pouco fica uma semente irregular e afeta até o processo de semeadura, até a semeabilidade dessa lavoura. Então, isso tem que ser cuidado, isso tem que ser avaliado. Nunca, de forma alguma, colocar 1 kg de turfa dentro de cada saco de inoculante de sementes de soja, porque isso vai sobrecarregar as sementes e ela não vai ficar com um aspecto claramente fácil para fazer a semeabilidade. Então aqui eu vou trazer uma pesquisa para vocês, uma pesquisa bem importante do Vieira Neto, que ele vai trazer o número de nódulos. A gente sabe que quanto maior esse número de nódulos, né, são mais bocas, vamos citar assim, quanto mais bocas nós tivermos, ou a planta de soja tiver, ou a raiz de soja tiver, melhor, né? Então eu vou ter maior eficiência do processo de fixação biológica, correto? E aí eu tenho que pensar o seguinte, tem diferentes situações aqui que eu posso fazer o tratamento. Olha, na semente, inoculante mais fungicida mais micronutriente, eu tenho aqui o número de nódulos totais. Na semente, somente fungicida e micronutriente. Testemunha, semente pura sem tratamento algum, correto? No suco, que é a pulverização no suco, que é aquele jato dirigido com uma dose de inoculante, com 2 doses de inoculante, com 3 doses de inoculante. Percebam que aqui não existe diferença estatística entre 45 nódulos e 50 nódulos, aqui colocar 1, 2, 3 doses de inoculante.
No suco uma dose, na semente uma dose. Existem variações absurdas, né? Absurdas do ponto de vista, não que estão erradas, mas absurdas do ponto de vista de manejo diferente, que te dão um trabalho muito maior, te agregam muito mais trabalho, quando deveria ter eficiência numa forma só. Vocês percebam que qualquer uma dessas formas onde eu estou colocando o meu inoculante fica em torno de aqui 42, 43, que são as piores situações, né? Quase as piores. A testemunha 42 nódulos, e a adubação com nitrogênio 200 kg por hectare, 16 nódulos. Existem pesquisas aí, Maria Ângela Umbria e da Embrapa, de toda a sua equipe, falando que a gente precisa ter no mínimo em torno de 65, 70 nódulos para ter produções de 3 toneladas, 3 toneladas e meia. Então o número de nódulos ele é importante, e a massa desses nódulos também é importante. Então percebam, quando eu estou colocando nitrogênio, eu estou inibindo a formação de nódulos. Perceba aqui embaixo, ó, olha aqui, 16 nódulos contra 45. Absurdamente. Numa área que já era cultivada. Agora, numa área onde eu não tenho cultivo, aí fica muito mais drástica essa relação. Então vejam, nós podemos, o ponto que eu quero chegar para vocês é que nós temos que fazer uma forma e fazer ela bem feita. Você escolher a inoculação via turfa, ou via líquida, ou via semente, ou via pulverização no suco, certifique-se que você está conseguindo fazer ela de forma adequada, que você está fazendo ela com excelência, com maestria, com perfeição. Depois a gente vai mostrar alguns detalhes que ajudam vocês, mas isso tem que estar muito claro para vocês. Não é fazer de qualquer jeito. Não adianta eu fazer de qualquer jeito, jogar na semente. Eu sei que muitas vezes a gente está atrasado, por isso que a gente está fazendo essas lives muito tempo antes. Você está atrasado na semeadura, você coloca a semente dentro da caixa, chega lá e abre o pacote de turfa, joga dentro da caixa, enfia a mão lá para dentro e começa a mexer. Então eu acho que isso não tem uma boa aderência, não tem uma boa distribuição, e isso é completamente ineficiente. Ou você acha que de repente vai colocar mais nitrogênio em cima disso, é ineficiente também. Porque o número de nódulos fica muito abaixo mesmo, e são os nódulos que são importantes para a fixação biológica de nitrogênio. Além disso, o custo de 200 kg de nitrogênio é um custo violentíssimo. Então, vocês podem calcular para cada uma das regiões de vocês aí, vocês podem colocar o custo associado a isso aí. Então, isso é bastante interessante, não só do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, mas do ponto de vista de sustentabilidade econômica. Fiz uma reunião com meus alunos ontem e hoje, e um deles que trabalha numa multinacional, ele está dizendo o seguinte: olha, nós não temos hoje preço, de insumos como adubo, fertilizantes, esse tipo de coisa, não tem disponível, está tudo cotado em dólar. Por quê? Porque a variação está sendo brutal. Então imagina como é que é o nitrogênio que é feito, com matéria-prima aí, que a gente tem alguma coisa muito importada e alguma coisa nacional, quanto que vai custar isso? Então percebam que essa adubação nitrogenada aqui não é eficiente de forma alguma. Agora, nós temos um detalhe muito importante. O detalhe é que em áreas novas, que você está abrindo a área agora, de primeiro ano, é aquilo que o Adriano Conceição está perguntando exatamente nesse momento, de primeiro ano, aí, meu amigo, você carrega
na inoculação. Por quê? Porque aí tu tem que fazer com que haja um ambiente para o desenvolvimento dessas bactérias. Coloca 3 doses, não vai te aumentar tanto o custo. E coloca no primeiro, no segundo, terceiro ano, depois tu faz bem feito com uma dose. Tu vai ver que tua economia vai ser espetacular. Tu vai criar um microambiente onde esses micro-organismos vão estar ali se desenvolvendo. Eles não vão ser tão eficientes, mas eles vão estar nas raízes secundárias. E todo ano, o processo de reinoculação garante de 6 a 8% de aumento de produtividade todo ano. Então, eu acho que é algo que a gente pode e deve focar. Nós temos que focar nisso, nós temos que buscar isso, buscar essa excelência, essa quantidade, porque não existe mais mágica. Ou o produto é bom, ou o produto não funciona. Nós temos que, passo a passo, aumentar a nossa produtividade. Nós não temos grandes saltos de produtividade com os nossos manejos, mas sim uma sequência de pequenos passos que a gente vai atingir o nosso grande objetivo. Então aqui eu começo a mostrar para vocês que independente, quero trazer essa informação, independente seja líquido, seja turfa, seja no suco, ou seja de forma na semente, o que importa é fazer bem feito esse processo. Isso sim que realmente importa para o nosso trabalho. Aqui nós temos aqui, ó, uma foto aqui, um dia desses de verão aí, que esse verão foi um espetáculo de radiação solar, né? Uma quantidade enorme aqui para nós aqui do Rio Grande do Sul. Em outras regiões também, mas o Rio Grande do Sul foi uma quantidade demasiada. Então, vocês imaginem aquele janeirão, aquele fevereiro, transportando, vocês saem de um determinado local que vocês adquiriram o inoculante de vocês, coloquem na caminhoneta e vão levar para a fazenda. Alguns lugares a gente tem 10, 15, 20 quilômetros, né? E outros lugares, como Mato Grosso, talvez isso chegue a 300, 200, 150, 300 quilômetros, né? E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que esse inoculante vai ficar num ambiente fechado, num ambiente restrito, aquela capota ali vai absorver muita radiação, a temperatura vai se elevar num grau muito grande, e aqui, sem nada dentro, cheguei com a caminhonete, abri a tampa, e aí verifiquei a temperatura a 43 graus. Então imagina nós andarmos aí por meia hora, 40 minutos, 2 horas e nós termos aí 43 graus, 50 graus, 55 graus debaixo dessa lona da caminhoneta até chegar à nossa fazenda. E aí o inoculante que está embalado naqueles pequenos bags, muitas vezes sem um isopor de proteção, faz com que o número de bactérias caia enormemente, porque a gente sabe que começa a ocorrer mortalidade de bactérias a partir de 30 graus. Por isso que eu digo, olha, tu vai fazer a inoculação do suco, tu tem tanque inoculante, tu tem que fazer uma proteção nesse tanque inoculante. Olha, tem algumas empresas que não estão trazendo um tanque de inoculação com uma proteção. Vai lá e coloca a manta asfáltica, já ajuda. Recobre ela com uma manta asfáltica. Recobre, faz com que a água esteja numa temperatura abaixo de 30 graus. E isso vai ser muito bom para ti. Não adianta você estar misturando aquela solução que você acha que vai ter bactérias ali dentro e não tem. E aí? Você está fazendo o processo bem feito, só que você está colocando bactérias mortas ali dentro. Então, você, em vez de estar chegando na semente com 1.200.000 bactérias, você vai estar chegando lá com 1.200.000
por semente, você vai estar chegando com a metade disso. Então a tua eficiência é baixíssima. Então a grande briga que eu tenho sempre aqui, né, olha, nós temos que manter os inoculantes num local refrigerado com temperaturas baixas. Temperaturas baixas, vamos pensar aí, seus 20 graus, 25 graus, existem bons galpões aí, né, que tem essa temperatura, até porque tem que proteger a sua semente, e a semente também tem essa pegada, essa ideia importante aí no que diz respeito à proteção de sementes e a proteção dessas bactérias. Então, muito cuidado ao transportar esse inoculante. Muito cuidado nisso, e isso vai fazer com que você melhore a sua eficiência. Aqui, logo depois que você faz o processo de inoculação, eu estou buscando uma informação que deveria talvez ser uma das últimas informações a apresentar para vocês, mas eu estou tentando interagir antes, né? Aqui são sementes de soja, raiz, o sistema radicular da soja aí, né? Submetidas, então, a tratamentos bem específicos. Uma testemunha sem absolutamente nada, sem inoculante, sem nada. Vão colocar os 8 dias a germinar. Isso vocês podem fazer em casa. Tem muitas empresas, eu vi aí, a família Strobel deu um olá, eu dou um olá para eles, o Pavinato está aí também, a Naracelis está aí. Obrigado, meus colegas, meus amigos do peito, por estar prestigiando. Façam em casa isso. Inoculem a semente de vocês e façam isso na câmara de germinação, porque as empresas hoje, as sementeiras, rapaz, as sementeiras são uma potência, lindo de ver, adoro visitar a sementeira, porque eles têm uma tecnologia fantástica. Coloca lá um lote de semente sem inoculação, um lote com inoculação e um lote com co-inoculação. Inoculação só o Brad Rhizobium, a co-inoculação Brad Rhizobium azospirillum a 20 graus. Né? Não é a temperatura correta 20 graus para germinar, porque tem que ser um pouquinho mais. Olha como é que está o desenvolvimento, o comprimento médio de raízes, 16, aumentou um pouquinho 18 e aumentou bastante 28, porque no momento da interação bactéria, Brad Rhizobium e azospirillum, ele precisa ter um pouquinho mais de temperatura. Dá uma olhada aqui, ó, quando eu tenho 25 graus, estou chegando a 36 centímetros de raiz. Eu tenho que ter uma umidade, eu tenho que ter um ambiente adequado para realizar essa interação, realizar essa simbiose entre as bactérias e essa associação, no caso do Brad Rhizobium, no caso do azospirillum, para aumentar o sistema radicular, para aumentar o número de raízes secundárias. E percebam que aqui, isso aqui é em câmara de crescimento, em BOD, percebam que aqui, ó, eu tenho 30 graus, temperatura, vamos considerar a temperatura do solo a 30 graus, já não é a mesma ideia do que 25. Então 25 graus é uma temperatura muito melhor para crescimento e desenvolvimento dessas bactérias. Então, logicamente, eu percebo aqui que eu tenho bactérias, tenho menos bactérias, né, do que aqui, porque aqui elas foram mais eficientes, né, no processo de estimular o crescimento e tudo mais. E a temperatura influencia nisso, né, um conjunto, não é só uma coisa, não é só a outra, é um conjunto de coisas que estão atuando de forma junta e unificada. E aqui uma das máquinas aí que a gente conhece muito bem, né? Você vê dia a dia em todo o nosso trabalho de campo, em processo de tratamento de semente. Só que é uma máquina que está disponível e compra quem quer, quem precisa, quem isso, quem aquilo e assim por diante. Eu, inclusive, fiz questão de colocar aqui o logotipo sobre o logotipo da empresa, porque vai que eu fale alguma coisa indevida a respeito dessa máquina, e não quero causar problemas para o Lucas Stefanello aí, né? Mas existem situações bastante peculiares.
muito peculiares aqui nessa máquina que ela custa 3, 4, 5 mil, tu coloca em cima de uma caminhoneta e leva para qualquer lugar, e isso é muito bom. Só que ela tem algumas desvantagens que a gente vai ter que abordar, que a gente vai ter que mostrar essas desvantagens, e se a pessoa se achar que mesmo assim deve comprar essa máquina, beleza, compra, seja feliz, né, faça o melhor possível. Mas eu tenho que conhecer a máquina que eu estou trabalhando. Desde uma mais simples como essa até um tratamento industrial, eu acho que é fundamental isso. Então vejam aqui, ó, um local para colocar semente, um local para colocar inseticida, fungicida, micronutriente e um local aqui para colocar inoculante turfoso. Bom, o grande problema disso, nós temos problemas associados, porque o que a gente faz? Vejam aqui, ó. Faça o tratamento de fungicida e inseticida. Existe uma ordem correta para que isso seja feito. Fungicida e inseticida na semente. Eu tenho que obrigatoriamente deixar isso secar. Eu tenho que deixar isso secar. Depois dá mais um tombo na semente. E isso, por vezes, é ruim, porque vai reduzir a qualidade física dessa semente. E aí colocar o inoculante, colocar para secar e aí semear. Então esse é o processo quando eu utilizo uma máquina assim. É o processo correto. Só que o grande problema é que tu tem que dar 2 tombos na semente. 2, tu tem que ter gente e tempo e local para fazer isso, porque eu tenho que secar em até 24 horas, semear. 3, algumas máquinas, essa aqui eu acho que não, tem a parte de baixo que é um caracolzinho aqui, né? Esse caracolzinho, as primeiras máquinas era um helicoidal de ferro, de aço. Aí depois eles perceberam, olha, não, isso aqui tem que ser meio que emborrachado, meio que tem que ter outro material que não seja tão abrasivo para essas sementes. E é um processo que certamente demora tempo. Então, nós temos que aqueles grandes kits que chegam aqui com a semente já tratada e fazem a inoculação, que tem quase que esse canhão aqui, através de um jato dirigido e colocam já direto na semeadora. Opa, isso me parece bem interessante, né? Desde que não afete a semeabilidade, desde que exista uma boa distribuição, me parece interessante. Mas eu não posso de jeito nenhum fazer isso numa primeira e única etapa de tratamento de fungicida e inseticida, e misturar fungicida e inseticida com inoculante. Vocês percebam que tu vai estar colocando um químico com sais, com um pH diferente, com o pH que a bactéria gosta é em torno de 6,5 a 7. E você está colocando alguma coisa com um pH bem baixo. Então vai matar as bactérias. E isso a gente vai ver na próxima aula, a influência do pH sobre o número de bactérias, na próxima aula, próxima live, tá? Vamos ver sobre o número de bactérias. E aí, nós temos aqui o processo em si. O processo, para mim, é fundamental. Se eu tenho alguém que regula a minha produção de inoculante, porque existe uma norma do Ministério da Agricultura que tem um número de células viáveis, unidades formadoras de colônia. Por ml, eu tenho uma situação, se eu consigo fazer o transporte adequadamente, mas o transporte muitas vezes já não depende mais da indústria que faz, já vai depender do produtor, do semeador. Então isso vai fazer com que que o processo seja o maior gargalo que a gente tem. Porque é nós que vamos fazer, nós temos um tempo limitado, nós temos um número de funcionários limitados, nós temos uma série de complicações que nós temos que estar preparados para dar fluidez no processo de semeadura. O cara lá do trator e da semeadora não pode, é lógico que eles não podem e não vão ficar te esperando para tu tratar a semente. Então, inocular a semente. Então, tu tem que estar com isso pronto para agilizar o processo. E isso não pode ser um gargalo.
Por isso que as nossas lives estão sendo bem antes, para a gente preparar, para a gente conversar, para a gente ter um entendimento do processo para um próximo momento. E aí, então, vamos pensar no processo quando eu vou colocar uma semente, no primeiro momento, uma semente que está nua, né? Sem tratamento, eu fiz o tratamento aí, deixo ela secar, e aqui eu fiz um esquema ilustrativo para nós entendermos uma coisa bem interessante. Eu tenho que fazer uma calda açucarada. Muitos vão dizer, pá, mas esse conhecimento é lá da década de 80, eu sei. Mas para mim, o que eu estou vendo no dia a dia é que a calda açucarada tem duas funções, e essas duas funções ela faz com maestria, que só ela consegue fazer. Você sabe qual é as duas funções da calda açucarada? Se você vai pegar uma quantidade de água aqui, e essa quantidade de água, ela, nesse caso aqui, para 40, 50 quilos, no caso 50 quilos, ela varia de 300 a 600 ml. 300 a 600 ml, eu vou colocar 10%, 30 a 60 gramas de açúcar. Isso vai ficar sim uma calda açucarada, vai ficar uma coisa bastante grudenta. E é esse o objetivo: aderir a turfa na semente. Esse é o primeiro grande objetivo que ela consegue fazer com maestria. Porque no momento que a semente está lá dentro do solo e ela quer germinar, a bactéria está ali próxima e já infecta essa raiz. Perfeito? E o segundo processo é que esse açúcar ele serve como fonte de energia para a bactéria. Olha que bacana. Então a bactéria vai ter energia e vai estar aderida à raiz. Então esse processo é um dos processos básicos, né? Um volume para 50 quilos, aí vocês podem fazer a regra de 3 na casa de vocês, para quantas toneladas de semente que vocês vão semear. Tem que estar, depois do processo químico aqui, inseticida, fungicida, tem que estar seco. Você tem que colocar lá de 300 a 600 ml. Isso vai depender de acordo com o vigor de semente. Quanto maior vigor, você pode colocar um pouquinho mais. Vai colocar água açucarada, e dentro dessa água açucarada você vai colocar aí até entre 400 e 600 gramas de turfa, né, contendo essas bactérias. Vai misturar isso muito bem, né, esses dois aqui, a turfa e essa água açucarada, e aí depois você vai distribuir isso com máquinas, obviamente, né, para fazer uma distribuição perfeita. Então isso, essa quantidade de água da solução não pode ser muito grande, porque ela não pode iniciar o processo de germinação, muito menos inchar a semente. Não pode, de forma alguma, e isso vai se dar de acordo, por isso que tem essas variações da quantidade de solução dessa calda açucarada aí, e também da turfa. Por que eu não posso colocar, professor, mas eu posso colocar 1 quilo de turfa? Tu pode, mas tu não vai conseguir fazer com que aquele quilo de turfa fique toda aderida nesses 50 quilos de semente. Então você não vai ficar, não vai conseguir fazer. Então, entre 400 e 600 gramas é o máximo que a gente consegue de aderência da turfa nessa semente. Então, por isso que a gente tem essa ótima relação dentro desses preceitos. E aí, dentro dessa turfa, tem que ter a quantidade de unidades formadoras de colônia, aquelas que eu falei para vocês, de até 1.200.000 unidades formadoras de colônia por semente, né? E agora alguém me perguntou ali há pouco tempo, perguntou sobre os polímeros, né? Vamos imaginar aqui o processo de inoculação com alguns polímeros. Essa semente, a soja, ela quer... esse pezinho de soja aqui atrás de mim, aqui, hoje eu fiz até um cenário, né, para esperar vocês, olha só. Essa semente que está sendo produzida ali, a planta ela quer fazer com que a vagem abra, seja deiscente,
caia, germine e propague a espécie. É isso que ela quer. E eu e você, como produtor, nós queremos o quê? Nós queremos que produza muito para eu poder vender a 93, 95, 110 a minha saco de soja. Só que de grãos, só que aí eu tenho ainda a semente. Essa semente aqui, ela vai germinar bem tranquilo, sem problema nenhum. Agora vamos ver a pressão das mais diversas frentes da indústria para melhorar a produtividade. Vocês já pensaram quanta pressão que sofre uma semente de soja? E ela, para germinar, ela tem que absorver água. E essa palavra tem que ficar muito clara, olha aqui, ó. Ela tem que absorver água. 50% dela, da massa dela, ela tem que absorver em água. Não esqueçam disso. Então você vai lá, coloca um inseticida, tu coloca uma camada de fungicida, os dois estão juntos, ok? Tu vai colocar um espalhante para deixar a semente uniforme, coisa e tal, perceber que todas as sementes têm a mesma quantidade de inseticida e fungicida, ela ficar bonitinha, com uma cor dentro daquela linha de produtos que tu acha melhor para tua área. Tu vai colocar um espalhante adesivo e aí tu vai colocar um cobalto e molibdênio. Cobalto e molibdênio eu vou falar para vocês na próxima live da semana que vem. Mas eu vou dizer que é um dos momentos que eu posso colocar cobalto e molibdênio na semente. Eu posso colocar lá depois na limpeza junto com o glifosato, mas eu posso colocar aqui na semente. E algumas pessoas fazem as duas, colocam na semente e colocam depois lá posteriormente. Então tu está colocando mais alguns elementos. Tu de repente vai colocar um pó secante. Vai achar que tem que secar isso, porque tu está fazendo um processo de tratamento industrial, tem que secar rapidamente para depois vai vir um osmoprotetor. Osmoprotetor são aqueles elementos que vão substituir aquela minha calda açucarada antiga, que vão fornecer nutrientes, vão fornecer um espalhante adesivo para bactérias, assim por diante, só que ele é industrializado. Ok. Alguns funcionam, outros nem tanto. E aí muitas coisas que se diz assim na agricultura, isso é um produto inerte na semente, não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado porque não funciona bem assim. Teoricamente são inertes e algumas vezes não são inertes, causando até redução na germinação, vigor e assim por diante. E aí depois você vai colocar um inoculante que é Bradyrhizobio, e se for co-inoculação, Bradyrhizobio mais azospirina. Percebam que nós temos uma série de camadas aqui, ó, e a maioria dessas camadas aqui, elas têm pH distinto. Elas vão liberar, tem alguma coisa de sais, elas vão liberar alguns solutos e vão poder afetar o meu inoculante. Além disso, a água que está na solução do solo, ela vai ter que, com diferença de potencial, vai ter que chegar aqui, né? Essa semente vai ter que absorver essa água, um primeiro momento físico. Mas percebam que daqui a pouco o meu tratamento de semente está colocando tantas coisas, tantos impedimentos aqui, que um solo um pouco mais seco tenha problemas de fornecer água para germinar e estabelecer a planta. Então a gente tem que ter uma série de cuidados. E o que nós pudermos, essa é a minha dica, o que nós pudermos, e aqui eu falo diretamente para o cobalto e molibdênio, se eu puder tirar alguém desse processo aqui, e eu estou tirando ele desse momento e colocando lá em V3, V2, V3, no momento da dessecação, tratamento com glifosato, eu tiro ele. Reduz o volume de calda, reduz o trabalho, reduz uma série de coisas. Então, o que eu puder reduzir dentro desse processo aqui, eu tenho que reduzir. Para quê? Para manter a viabilidade desses micro-organismos aqui. Correto? Bom,
nós vamos indo em direção aos nossos comentários, né? A série de comentários aqui, que hoje eu deixei para o final para a gente discutir, né? Então nós vamos discutir agora os comentários que vocês fizeram. Mistura de inoculante na semente junto com fungicida e inseticida, qual a perda de eficiência? Olha, o problema maior é o inseticida, tá? O Juliano Jung aqui está perguntando, o inseticida realmente é um dos problemas maiores que eu tenho. E a gente consegue perceber isso, maior que o fungicida até. E misturar junto, não posso ter isso dá uma perda muito grande, né? Deixa dentro de uma mesa calda. Existe aqui o Thiago Recalcati. Existe uma preocupação com o índice salino dos micronutrientes na mistura com biológicos? Sim, a gente tem uma preocupação muito grande. Eu não tenho claro aqui qual que é o índice salino, de cabeça eu não sei, mas nós temos que ter esse entendimento que nós precisamos ter o que nós pudermos tirar do tratamento de semente a gente deve tirar, né? Nara Poleto, um abraço aí para vocês. Aqui vamos ver. Qual seria a melhor época de fazer a avaliação da nodulação? Olha, Rodolfo Pinto Barbosa, tenho certeza, o melhor momento é em V3. É próximo a V3 com 3 folhas bem trifolioladas, bem expandidas aí, que a gente consegue fazer essa boa visualização dessa foto que a gente tem que estar sempre na cabeça, né? Aqui o Leonel Francisco, do Paraguai, está perguntando se existe um aumento das auxinas na coinoculação. Sim, existe um aumento muito grande dessas auxinas, e devido ao azospirillum, que vai aumentar essa nossa capacidade de formação de raízes secundárias. Então, Ricardo Martins, Juliano Jung, sobre a máquina de tratamento de sementes de funil de rosca sem fio, o que você me diz? Eu acho que eu trabalhei nisso ali um pouco hoje já. Valeu, Guilherme, obrigado. Isso aí, o Ronaldo Carbonari, entre 300 e 530 e 50, né? Falei isso aí. Em relação às doenças, a calda açucarada pode favorecer o aparecimento de doenças? Na verdade, não. É mais para a alimentação das bactérias, né? Felipe, professor, posso misturar a turfa e misturar com açúcar num frasco daqueles que tem borrifador e borrifar na caixa da plantadeira? Olha, poder tu pode, mas eu acho que tu não consegue atingir todas as tuas sementes, né? Na caixa sempre não é legal, porque aquela semente que está mais embaixo fica complicada, né? Então o Daniel Sartori aqui, qual o volume de calda? Já perguntou, né? Já respondi. O Leonel Francisco, sobre os bioestimulantes aí, né? Qual o momento que a gente tem que fazer na aplicação? Olha, bioestimulantes, eu acho que é um passo quando a gente está num outro patamar, de repente, né? Para colocar e talvez esses bioestimulantes tenham a ver qual é a relação deles com micronutrientes. O Brian Feliciano, professor, você prefere turfa ou inoculante líquido? Por quê? Não, eu prefiro fazer bem feito. Não interessa para mim ser turfa ou líquido, mas se eu tivesse uma propriedade, fosse fazendeiro, coisa e tal, botasse soja, coisa e tal, o líquido bem feito, ele me dá agilidade no processo. E ainda vou dizer mais, eu preferiria a aplicação no sulco, ele é melhor, né? Ele me garante mais agilidade. É possível misturar bactérias de fósforo com a bactéria de inoculação? O senhor Correia aqui, sim. Então essa semana acho que nós vamos falar sobre bactérias solubilizadoras de fósforo aí. Já falei no início da live, é possível sim.
O José Binsfeld aqui, grande abraço. Na coinoculação. Coinoculação a gente pode colocar os fungos juntos, tá? A gente tem só uma relação importante, 3 partes de bradirizóbio com uma parte de azospirilo, sempre colocar. Micorrizas nós temos algumas aí importantes, né, e estão dando bons resultados. Professor, seria interessante colocar uns 5% de açúcar no tanque de inoculação do suco? Acho que não tem necessidade, viu? Não estudei sobre isso, mas não tem necessidade. Givago Mardini, qual a opinião sobre embalagens de papelão transportado, né, de forma convencional? Entendi a pergunta. Então, Givago, assim, ó, tem algumas empresas que não estão fornecendo a questão do isopor, né, por uma questão ambiental e tudo mais. Se você tiver que transportar ela em caixa de papelão, por um bagzinho, você coloque uma camada de gelo embaixo, né, faça um gelozinho e coloque umas folhas de jornal por cima para manter a temperatura baixa. O transporte, geralmente, a gente solicita que seja feito à noite, né, para ter temperaturas menores. Utilizei inoculante do feijão junto com o TS, porém não se encontra nódulos em nenhum pé. Tratei com fipronil, que é bem medonho, e o Derosal Plus, né? Então, pH 7. Bom, a gente tem o problema dos dois. Fipronil e Derosal, o Renan Schreiner, que pergunta, né? Então os dois são problema, principalmente se forem misturados juntos, né? O André Tambara me pergunta aqui, ó. Para altas produtividades, somente a inoculação é suficiente em um solo estruturado? Bom, contra dados não tem argumentos, né? Então, a minha resposta para ti é: qual é a tua alta produtividade? Aqui em Santa Maria, nosso recorde de produtividade em Santa Maria, em experimentos, foi 115 sacos de soja por hectare. E a nossa adubação é feito pelos nossos alunos com superfosfato triplo e cloreto de potássio, né, na quantidade que a análise de solo recomenda. Nós não temos nitrogênio incorporado nessa adubação. Nada, absolutamente nada. Então, se 115 sacos por hectare é bom para você, eu acho que responde, né? Responde a sua questão aí. É evidente que a gente consegue para altas produtividades sem colocar nitrogênio algum, né? Se você já está a mais de 115, aí a gente pode discutir um pouco isso aí. A inoculação, o Fernando Fim, a inoculação de suco me garante maior viabilidade do inoculante se comparada à inoculação via sementes? Me garante mais assertividade, eu acho que sim, mas consigo acertar um pouco mais, né? André Villani, aí, abraço André, contemporâneo. Thaisa também, né? Abraço Thaisa, família. Alguma experiência no uso com cobalto molibdênio? Semana que vem nós vamos falar exclusivamente de cobalto molibdênio, enxofre, pH do solo, são os nossos resultados de pesquisa aqui para vocês, né? Sobre hormônios já falei. Problemas de fito causado pela realização de forma errada no tratamento de semente com inoculante, já tem alguma coisa aí de fito pode ocasionar. Você coloca um pouquinho mais de cobalto molibdênio, tem um pouquinho de fito, mas acho, né, às vezes fica difícil dizer se isso repercute em produtividade. Inocular no suco não apresenta vantagens? Sim, eu acho que apresenta muitas vantagens de inocular no suco. O Douglas Ostenberg coloca essa informação. Para mim apresenta muitas vantagens, e até eu acho que ele é para mim, o carro-chefe da inoculação, né?
A inoculação em suco em solo com baixa umidade posso comprometer a viabilidade da bactéria? O Marcelo Camilo está perguntando isso. Sim, Marcelo. Essa história de semearmos no pó esperando chuva é um baita tiro no pé. Não dá de jeito nenhum. Nós temos que ter outra relação para isso, né? Professor Geraldo da UPF, vamos ter que uma hora dessas debater aí. Hoje eu li um trabalho seu que está na Agronomy, revista da Suíça. Muito bom trabalho, parabéns. Nós vamos ter que conversar isso, fazer uma live especial falando sobre raízes, sementes e tal. Eu acho que vai ser muito bacana, hein? Reinoculação. Reinoculação, ele está colocando colocar pulverização. Cara, eu não indico fazer pulverização de Brett Risotto, porque a eficiência é baixíssima, a gente não tem resultados muito favoráveis, né? Talvez em última, mas não, acho que não, né? Inoculantes de longa vida no TSI. Olha, nós temos aqui experimentos que nos dizem o seguinte, que primeiros trabalhos de mestrado que nós fizemos, a gente testou um de longa vida de 15 dias e verificamos que ele permanece e dá resultados positivos até 7 dias. Então, isso, né, para mim é um grande desafio entender muitas vezes como dá 40, 50, 60 dias, né? Bom, melhor dose, isso a gente tem que olhar na indicação do fabricante, porque tem alguns que a concentração bacteriana é um pouco diferente, né? Então é isso, moçada. E aí eu quero mostrar para vocês o que a gente falou hoje. Falamos de líquido, turfa, do transporte, do processo em si, que é fundamental. E semana que vem nós vamos falar sobre o pH do solo, cobalto e molibdênio e enxofre. E esses 3 elementos vou trazer resultados de pesquisa para vocês. E aí eu vou trazer a dica do mestre aí. Fazer uma brincadeira, mexer com vocês. Uma dica fundamental para nós termos uma inoculação de sucesso. Tá? Então, imperdível, semana que vem, terça-feira, às 20 horas. Equipe do Mais Soja, muito obrigado. E a cada um de vocês, muito obrigado. Um grande abraço e fiquem com Deus aí, se protejam do coronavírus aí, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço, moçada. Até mais.